sobre o assunto, está conosco aqui na bancada Piauí o advogado eleitoral Emanuel Fonseca. Ele é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí. Doutor Emanuel, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. E nós temos aí o ano de 2020 agora, fato. Todo mundo falava há uma semana, 2 semanas. Olha, quando 2020 chegar, chegou. É fato, ano eleitoral. Não é? E eu queria, antes da gente chegar nesse assunto da janela partidária, saber o seguinte: ano eleitoral, o que é que muda efetivamente para quem quer ser candidato, para os partidos? Existem exigências da legislação eleitoral que começam a entrar em prática, em vigor, a partir de agora, a partir de 2020? Sim, Douglas. As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral já foram todas publicadas, principalmente as mais relevantes. Elas tratam desde o calendário eleitoral até sobre representações, sobre arrecadação e gastos de campanha. Então, todas essas regras já estão postas, estão devidamente definidas para as eleições. Mudou muita coisa, doutor, em relação à última eleição? As mudanças foram insignificantes. O que é bom, né? O que é bom. Antigamente era muita mudança de um pleito para o outro. Agora parece que o TSE está estabilizando mais em relação às mudanças, né? Exatamente. Essas mudanças foram feitas mais para adaptar a própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, as decisões que iam sendo tomadas no decorrer das eleições de 2016, 2018, uma forma de adaptar elas para a legislação. Então isso foi o que aconteceu. Tem um assunto que nos preocupa a todos. Quem é candidato, quem é jornalista, quem vai trabalhar como o senhor na eleição, que são as fake news. O Supremo Tribunal Federal já falou sobre isso, o Tribunal Superior de Justiça também. O que mudou com relação à maior fiscalização das fake news com relação à eleição passada? Francisco, quanto às fake news, nós temos uma legislação bem antiga, desde 1950, que o Código Eleitoral já previa uma sanção para quem divulgasse a fake news. A novidade deste ano é que as fake news são propaladas através de redes sociais, de WhatsApp, Facebook, e o Tribunal Superior, atento a isso, na sua resolução, ele fez uma previsão em diversos artigos de sanções mais graves e também de previsões de como isso deve ser feito através de direito de resposta, deve ser feito através da retirada do ar de alguns dos canais, e foi feito também um contato mais próximo com o WhatsApp, com o Facebook e com as outras redes sociais. Esse contato foi feito através de uma espécie de acordo. Para retirada mais rápida. Para retirada mais rápida e para se identificar quem são as pessoas que estão fazendo essas fake news. Olha, só para passar, o Magalhães falou sobre fake news, eu só queria insistir na primeira pergunta, porque ela tem até, antes da gente especificar a questão da mudança, um efeito didático. Por exemplo, agora, pesquisas eleitorais só podem ser divulgadas com todos os dados. Ela tem que ser registrada, a ficha técnica, todas as exigências imagináveis de uma pesquisa agora têm que ser obedecidas para que ela possa ser divulgada. A minha pergunta foi assim, além disso, quais são as outras exigências que passam a vigorar a partir de agora, 2020? Exatamente, Douglas. Essa exigência da pesquisa eleitoral ser devidamente registrada num sistema próprio do Tribunal Superior Eleitoral, com 5 dias de antecedência da sua divulgação, para que todos possam verificar se essa pesquisa cumpre os requisitos exigidos pela resolução. Além disso, a partir já de janeiro de 2020, já é proibido o gasto com recursos de concessão de brindes, de concessão de assistencialismo social por parte dos municípios. Até calendário? Essa seria mais uma questão de propaganda eleitoral, mas essa proibição seria contra os gestores públicos de concederem benefícios assistenciais gratuitos. A exceção é que esses benefícios sejam previstos em lei e estejam em execução em anos anteriores, como, por exemplo, é comum que na Semana Santa o prefeito, no ano eleitoral, distribua peixe para a população. Se já vinha sendo feito antes? Se existia uma lei municipal prevendo essa distribuição e se estava sendo em execução orçamentária nos anos anteriores, é permitido. Mas se não existir essa legislação... E em relação àqueles que não são candidatos, por exemplo, se falou muito hoje pela manhã, no caso específico do doutor Pessoa, que faz aquele trabalho há muitos anos, não é de agora, há muitos anos, aquele trabalho que ele faz na clínica dele, ele atende gratuitamente pessoas, e é pré-candidato a prefeito de Teresina. Isso tem algum tipo de... A lei veda isso? Olha, a captação de sufrágio, que é a compra de voto, ela pode ocorrer na modalidade de crime, ela desde o primeiro dia do ano eleitoral até a data da eleição, certo?
Então, se a consulta ou qualquer outra brinde ela for concedido em troca ou for concedido em troca do voto, ele está cometendo o crime do artigo 299. Mas se ele está fazendo, sem pedir voto nenhum. Se ele faz como uma forma de benevolência mesmo, todos os anos, eu não vejo isso como irregular. Mas pode ser motivo de questionamento por outros partidos, por outras coligações. Exatamente. O que é proibido são aqueles candidatos que possuem fundações e que possuem fundações com o nome e assistidas pelo próprio candidato. Ele não pode mais fazer as divulgações, mesmo que haja previsão em lei municipal, mesmo que haja divulgação em anos anteriores. Isso não pode ser feito. Aqueles candidatos que possuem fundação, isso é comum, não é difícil. Wesley. Bom, doutor, eu vou continuar insistindo, doutor Manuel, na pergunta que o Cordeiro fez a respeito de pesquisa. Só que eu quero voltar isso para o lado da enquete. A enquete que é feita geralmente em redes sociais. Ou Onde na internet, alguns nomes são colocados e a partir daí se pergunta, e aí? Quem é que você votaria? Esse tipo de enquete está valendo? Ela é proibida? Que tipo de sanções ou não pode implicar? Pois é, essa enquete ela é totalmente proibida. Ela, desde aquela até também, nos sites também? Até nos sites, redes sociais e também em TV e rádio. Ela é proibida porque ela não tem ciência, ela não é como uma pesquisa eleitoral que ela é possível ser verificada através de um estatístico, uma ciência. A enquete não tem, ela é muito possivelmente manipulada, certo. Esse tipo de situação. Então ela é proibida, a sanção dela é uma multa que vai de R$53 mil até R$100 mil. É uma sanção que é muito alta, muito elevada. E só para complementar, significa dizer que independente de quem colocou num grupo, por exemplo, do WhatsApp, se alguém colocou, já incorre no problema. E o administrador também é solidário? Olha, não existe uma previsão para que o administrador do grupo, o administrador de uma determinada rede social, ele seja sancionado. A sanção ela é prevista especificamente para quem fez a divulgação. Perfeito. Agora, doutor, essa vedação da enquete, por exemplo, ela está valendo já a partir do dia 1º desse mês? Já está valendo a partir do dia 1º de janeiro. Ela era permitida nos anos anteriores às eleições, mas no ano da eleição ela é totalmente proibida. Agora vamos para a mudança eleitoral, ou seja, a mudança partidária. A partir de quando? Aí que mora a dúvida, né? Para muitos eleitores e até mesmo para candidatos. O período dessa janela, né? O período dessa janela, quem pode, quem não pode, se pode fora da janela. Queria que o senhor aproveitasse aqui para esclarecer esses detalhes. Douglas, a previsão legal disso, desde 2015, ela já tem essa previsão da janela partidária, e ela ocorre no período de 30 dias anterior ao prazo final de filiação. O prazo final de filiação são 6 meses antes do dia da eleição. Especificamente vai coincidir 2020, com qual dia? Especificamente 2020 até o dia 4 de abril. Então, 30 dias antes desse prazo, do dia 3 de março até o dia 3 de abril, é possível fazer a mudança de partidos políticos daqueles detentores de mandato de vereador, né, que ocupam o cargo, né? Que ocupam o cargo ou são suplentes, sem risco deles perderem o seu mandato durante essa mudança de partido. Doutor, a fiscalização sempre teve problemas no interior do estado. Nós sabemos que é difícil. Piauí é um estado muito grande, como vários estados brasileiros. Mas como é que a OAB vai agir para ajudar nessa fiscalização? Bom, essa questão de fiscalização, ela é sempre feita através dos diversos órgãos. O Ministério Público, os próprios adversários e os partidos políticos são os principais atores de fiscalização desse pleito eleitoral. Historicamente, a OAB ela faz esse papel de fiscalização através da Comissão de Direito Eleitoral. Esse ano nós estamos implementando várias atividades, principalmente através da Comissão de Direito Eleitoral. Inclusive no interior do Estado? Inclusive no interior do Estado, nós vamos disponibilizar um Disque Eleições também da OAB. Existe o Disque Eleições da Justiça Eleitoral, mas vamos também fazer um da OAB. E esse é um canal de atendimento que é muito fácil, vai ser inclusive através de redes sociais também, de WhatsApp, disponibilizado canais para que sejam efetivadas denúncias e que a OAB tirar dúvidas também? Não, sobre dúvidas não, apenas denúncias. O eleitor, o fiscal lá, o último, o eleitor mesmo, na verdade, o munícipe, ele vai poder enviar, por exemplo, uma fotografia, um vídeo para a OAB? Isso. Através do WhatsApp e desse Disque Eleições vai ser possível encaminhamento, inclusive, de provas, tudo isso, e vai ser mantido um canal estreito entre a OAB
e Isso é muito os importante. órgãos de fiscalização. para Esse disco seja que vai feito. ser divulgado a partir de quando? Agora, a partir do dia 20 de janeiro, nós já vamos começar com as caravanas da advocacia eleitoral. Para o interior do Estado. Para o interior do Estado. A primeira cidade que nós vamos visitar é a cidade de Parnaíba. Nessas caravanas, nós vamos fazer um mini curso de direito eleitoral, mostrando as principais alterações na legislação, as principais... Isso para os candidatos ou para os fiscais? Vai ser convidado todos os partidos, né? Políticos, os gestores e também os advogados. Né? E vão ser feitas em todas as seccionais a partir do dia 20 de janeiro. É importante dizer porque, no caso, a OAB tem uma capilaridade grande, ela está praticamente em todos os municípios, quero crer que até em Morro Cabeça do Tempo, se bobear, tem advogado. Agora, o senhor falava sobre esse prazo de janela, e agora eu pergunto para a desincompatibilização, aquele que está em cargo público, e aí você vai ter vereadores, municípios, várias pessoas que precisam deixar esse cargo para isso, se for candidato. Como é que fica? A desincompatibilização, ela possui vários prazos. O mais elástico de todos é o prazo de 6 meses. É, por exemplo, o prazo que os secretários de governo têm para poder saírem do seu cargo e poderem concorrer 6 meses antes da eleição, no caso. 6 meses antes da eleição. Então, vai compatibilizar com esse dia 4 de abril. A maioria, então, desses principais cargos que pretendem ser candidato, no dia 4 de abril, devem desincompatibilizar. Formalmente e efetivamente. Porque existem alguns casos em que se desincompatibiliza, mas continua exercendo a atividade naquele órgão público. Então não pode. Agora é importante ficar atento a essas datas. Teve muita candidatura que foi impugnada por questão de horas, um dia, o candidato perdeu o prazo e a oposição atenta entrou com a ação na Justiça Eleitoral e ganhou essa ação, né? Exatamente. A desincompatibilização ela deve ser feita através de um protocolo físico, formal, direcionado ao órgão público em que que a parte trabalha e deve ser publicada, inclusive, a exoneração quando se trata desses cargos em comissão. Uma coisa é a lei e outra coisa é o dia a dia do cidadão e dos candidatos. A gente tem o hábito aqui no Piauí que um gestor, um secretário, por exemplo, de qualquer esfera, estadual ou municipal, ele vai se desincompatibilizar no dia 4. Mas geralmente ele sai e deixa uma pessoa dele. Ele continua mandando, ele continua interferindo. A legislação vê isso de que forma? Existe um conjunto de regras que é prevista na lei das eleições que chamam-se condutas vedadas. São diversas condutas que, durante o período comum, são condutas próprias da administração. Mas durante esse período eleitoral, elas são consideradas condutas vedadas e proibidas aos agentes públicos. Por exemplo, você distribuir material de campanha dentro de um órgão público é totalmente proibido. E a sanção aí vai desde multa, inelegibilidade, até perda do registro daqueles candidatos beneficiados. Existe também a proibição de você utilizar servidores públicos nos comitês de campanha, na sua campanha eleitoral. Durante aquele período de expediente, que vai, geralmente, nas cidades pequenas, vai de 7 da manhã até as 13 horas, é proibido aquela pessoa que ocupa um cargo público estar trabalhando concomitantemente no comitê de campanha. Então, assim, são diversas atividades que são totalmente controladas. Isso, efetivamente, na prática mesmo, ocorre uma fiscalização efetiva, porque os adversários estão sempre de olho nessas atividades. No caso, doutor Manuel, naquela história de você fazer a doação para um candidato, houve alguma mudança na regra? É proibido você captar recurso privado, mas a doação, uma pessoa física pode sem problema? Como é que ficou? E aí, agrupada a essa pergunta, eu queria incluir outra. Como é que fica também, doutor Manuel, essa questão também dos gastos também, né? De um lado tem a arrecadação, de outro lado tem os gastos também. Tem também um regramento para os gastos, né? Exatamente. Quanto à arrecadação, o limite estabelecido pela lei é de 10% daquele rendimento que a pessoa oferir no ano anterior. Então, no ano de 2019, eu vou fazer minha declaração de imposto de renda. E eu vou ter um limite de 10% do que eu declarei no meu imposto de renda de 2019 para eu poder doar para qualquer candidato. Essas são as doações financeiras. É aquela doação que eu vou retirar da minha conta bancária, fazer o depósito na conta de campanha do candidato e depois registrar através de recibo eleitoral. Existem aquelas doações que são consideradas não financeiras,
Como, por exemplo, eu vou ceder meu carro para que o candidato utilize na campanha, eu vou ceder o meu imóvel para servir como comitê de campanha. Essas doações elas têm um limite de 50 mil reais, é o limite estabelecido. Se eu extrapolar esse limite, eu vou receber uma multa que é uma multa, inclusive, elevada, vai de 100% até mais do que isso do que eu fiz a doação em excesso. Quanto aos gastos, né? Esses gastos, a resolução ela prevê em tudo que eu posso gastar. Todas aquelas possibilidades de gasto, os tipos de propaganda que eu posso pagar. E existe também o limite, que é um limite estabelecido de acordo com a população do município. Foi feito, é um parâmetro que inclusive já foi divulgado. Todo ano toda eleição ela é atualizada de acordo com o IPCA, para que seja utilizado no gasto de cada município. Então esses candidatos eles vão ter um valor fixo para gastar, e se ultrapassar esse valor, consequentemente eles terão uma reprovação das contas e também irão pagar uma multa, e pode também responder até por abuso do poder econômico. O único caso assim, do Piauí que eu me lembro de extrapolar o gasto foi da candidata Iracema, que ela foi a única candidata, acho, no Piauí que conseguiu extrapolar esses gastos, porque os gastos são geralmente elevados. Né? Ok, doutor Manuel, obrigado pela presença. E até a eleição, o senhor obviamente voltará aqui várias vezes para a gente ir tratando desses casos relacionados à legislação eleitoral, que é muito importante para que a população não só tome conhecimento, mas a partir do momento que toma conhecimento... Fique vigilante, né? Exatamente, fique vigilante e ajude a Justiça Eleitoral e a OAB na fiscalização. Obrigado, Douglas. Boa tarde a todos. Obrigado.